Olá, aqui é o Daniel Veig e na aula de hoje nós vamos ver os 10 pontos essenciais dos negócios online. Antes de começar para o conteúdo da aula em si, vamos uma breve introdução. O objetivo dessa aula é te ajudar a dar o primeiro passo no marketing digital e a criar suas estratégias de alto valor agregado. Para quem é essa aula? É para coaches e coaches que desejam entender o universo do marketing digital. Não é para quem quer simplesmente dinheiro rápido, fácil ou mágico. E também não é para quem não quer trabalhar. Um pouco da minha história. Eu fiz técnico em bioquímica no ETCAP, também fiz química na Unicamp, fiz administração de empresas na IEC, segundo metodologias de Harvard e do MIT, fiz MBA em financiamentos de projetos internacionais, de acordo com o modelo do Banco Mundial, também da IEC, e eu tenho aí uma história online e offline. Até 2013 eu era um consultor offline de gestão de riscos e gestão de projetos. E eu atuava aí gastando de 4 a 6 horas por dia no trânsito de São Paulo. E é aquela coisa, são muitas propostas e poucos fechamentos. Até que um dia eu decidi mudar para o mundo online. E depois de 2013 eu sou hoje em dia o top 1% do SSI aí da minha rede, como vocês podem ver. Eu estou em primeiro lugar na busca da competência que eu me posicionei no mundo, né? Então, de 207 mil resultados para o termo RASOP, que é a técnica que eu sou consultor especialista, eu estou em primeiro lugar no LinkedIn. Eu tive mais de 1.000 clientes em um ano, mais de 4 mil seguidores no LinkedIn em um ano também. Elaborei aí um congresso online com 18 mil acessos de 62 países e eu tive aí uma receita de R$ 7.400 em vendas na primeira semana que eu parti para esse mundo online. E agora eu tenho RFPs do tipo quanto que você quer, ou seja, requisições de proposta onde o cliente me manda simplesmente o escopo e me pergunta quanto que eu cobro, quanto que eu quero para atender ele. E nesses últimos anos eu fiz aí 14 cursos de marketing digital. E eu sei bem como que é fazer essa migração do offline para o online e todas as dificuldades que se tem aí para conseguir clientes e para conseguir adequar a agenda dos dois universos e dessa transição. O principal inimigo, na verdade, são alguns. Primeiro ponto é muita informação, ou seja, a gente vê várias teorias, várias técnicas, várias linhas de raciocínio que muitas vezes são contraditórias entre si. E a gente começa a ter também muitas ideias, porque a gente estuda e vê um universo de possibilidades dentro do marketing digital que até então não existia. Até pouco tempo atrás, para você fazer um site era um trabalho de Hércules, ou seja, você tinha que gravar um CD, antes ainda você tinha que ter o disquete, colocar as imagens, mandar até o programador fazia, colocava no ar, daí depois que você ia ver de pronto, né? Então demorava realmente para você ter o resultado rápido. E hoje em dia nós temos também um inimigo que são muitas ferramentas. Então a gente é bombardeado diariamente por diferentes ferramentas que nos oferecem cada dia uma solução diferente e algumas se propõem ser melhores, outras mais rápidas. Enfim, existem diversos posicionamentos de diferentes ferramentas com diferentes resultados. Mas uma constante é que cada vez nós temos menos tempo para utilizar em cada uma delas, ou seja, nós temos pouco tempo para testar tudo, nós temos que priorizar o nosso tempo, as nossas 24 horas diárias. E nesse percurso, algumas ações erradas eu tomei. Primeira ação errada foi fazer vários cursos de marketing digital simultaneamente. Naquela ânsia de entender o universo do marketing digital, eu fui fazendo de YouTube Ads, de produção de vídeo, depois de marketing
de Facebook Ads, Google AdSense, AdWords. Então eu fiz vários cursos simultaneamente. Isso aí é muito ruim, como eu falei lá atrás, algumas técnicas se sobrepõem e se anulam, então você não consegue juntar tudo no mesmo balaio, porque algumas são contraditórias. Outra ação errada foi contratar ferramentas sem suporte nacional. Isso porque algumas especificações aqui do Brasil e até dificuldades que a gente tem no Brasil não são as mesmas dificuldades que se tem fora daqui. Então é bem interessante sempre procurar ferramentas com suporte nacional, até pelo horário de funcionamento, né, do suporte. Eu já contratei nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, e às vezes tem aquele problema de delay, de atraso de resposta, que para você alguns negócios podem ser perdidos. E outro problema, ação errada que eu tomei, foi contratar ferramentas separadas. Então, principalmente no mundo online, é importante que as ferramentas se conversem, porque às vezes você tem um sistema de e-mail que não conversa direito com o seu site, que não conversa direito com a sua plataforma de pagamento, que não conversa direito com o seu banco, e daí fica bem ruim toda essa situação. A ação certa que eu tomei foi aprender a usar um método por vez. Então fazer um PDCA em um método por vez, e não querer misturar várias coisas ao mesmo tempo. Outra ação correta que eu tomei foi utilizar ferramentas tudo em um. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a utilizar ferramentas que conseguiam fazer meu site, meu sistema de e-mail, tudo junto, eu consegui ganhar tempo para daí pensar em estratégia. E daí conseguir lançar ideias na internet, sejam de produtos, seja de landing pages, seja de formas de captação de novos clientes. Esses lançamentos começaram a ser mais rápidos. E hoje em dia eu trabalho em casa com uma rotina tranquila, uma agenda flexível, sem funcionários e sem chefes, e eu dou conta de tudo, e o melhor de tudo, vendendo todos os dias, 24 horas. Então agora vamos lá para os 10 pontos essenciais dos negócios online. O primeiro ponto é um assunto. Você precisa ter um assunto que você ame, e isso é todo diferencial. Muita gente vem falando sobre isso ultimamente, que as outras pessoas também amem e que elas paguem por isso. Então é uma intersecção desses 3 pontos que precisa ter no negócio online. Por quê? Aqui vai te dar fôlego para você gerar os primeiros conteúdos. Aqui vai te dar um impulsionamento para você continuar a curto prazo. Mas aqui que vai ser realmente o que vai te sustentar. Então você, sem um dos 3 itens, você não vai conseguir dar continuidade, porque ou você vai estar fazendo algo que você não ama, só pelo dinheiro, e com o tempo você não vai aguentar mais falar sobre esse assunto, ou você vai estar fazendo algo que você ame, que as outras pessoas amem, mas que não dá dinheiro, e daí você vai ter que fazer uma outra coisa que dê dinheiro, e daí vai ser difícil conciliar. Ou você vai estar simplesmente fazendo algo para alguém que dá dinheiro, mas que você não ama, e daí você vai tender a parar também. E as dicas que eu dou aí para o mundo online são áreas que melhorem a relação de dinheiro do seu cliente final, a relação entre as outras pessoas, né, de relacionamento em si, e melhore a saúde. Então esses 3 tópicos aqui são os tópicos mais procurados do mundo de infoprodutos, né, de produtos digitais. Se você atuar sobre eles, provavelmente será sucesso. O que você pode fazer, por exemplo, eu que atuo com gestão de riscos, então eu tenho vários cursos sobre gestão de riscos online. E o que eu descobri? Que quando eu abordava risco, a situação era uma,
porque o brasileiro já não gosta muito de pensar no risco, né? Não gosta de pensar na pior hipótese. Agora, quando eu descobri que o meu público, na verdade, ele não estava querendo gerenciar riscos, ele estava procurando ser reconhecido por gerenciar riscos. Então é diferente. Então aqui eu estou melhorando a relação dele com a chefia, com os colegas e também melhorando a probabilidade dele ter um aumento, uma promoção. Ou seja, eu estou falando de riscos, mas estou falando como os riscos podem atuar nesses pontos aqui, ok? E você pode também acessar o Keyword Planner, que é esse site aqui, que é a plataforma do Google, onde ele retorna o resultado de buscas do público dentro dele mesmo. Ou seja, eu quero saber, eu quero fazer bolo de chocolate, quero vender. Daí, aqui dentro dessa plataforma, você vai clicar, vai digitar lá bolo de chocolate e ele vai te retornar quantas pessoas procuram por bolo de chocolate dentro do filtro que você quiser. Por exemplo, em São Paulo, no estado, em Campinas, no Brasil inteiro. Então, com isso, você consegue planejar o seu caminho dentro dessas 3 diretrizes aqui. Ok? Então, vamos lá. Você precisa também do segundo ponto essencial, é de uma história. Uma história que tenha credibilidade e conexão. Credibilidade, veja que aqui dentro da palavra credibilidade tem a palavra crédito. Ou seja, o nível máximo de credibilidade que a pessoa te dá é o crédito, é passar o cartão de crédito. Então, a sua história tem que ser acreditável, ok? Então, tem que ter uma conexão, tem que ser verossímil e a sua história tem que se conectar com o seu público. Um exemplo de como isso é feito é a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que inclusive a Star Wars foi baseado totalmente nesse roteiro aqui. Então você tem uma pessoa comum que recebe um chamado para aventura, lá o Luke Skywalker, que encontra algo que ele desconhece, que é a força, e também encontra outros guardiões, né, que vão ajudar ele, que é lá o Obi-Wan Kenobi. Então ele começa a estudar para ser um Jedi. E daí ele se encontra lá com a Estrela da Morte, onde que ele tem que entrar lá para destruir ela. E ele vai, ele entra e consegue destruir a Estrela da Morte. Então ele sai de lá já como um herói, né? Só que ele tem que continuar o treinamento dele para ele dominar a força. E ele retorna com esse poder aí depois. Enfrenta o próprio pai. Então veja, aqui é uma história de altos e baixos que tem vários elementos que você pode utilizar exatamente esse roteiro aqui. Veja só, aqui eu fiz uma versão resumida desse mesmo roteiro. Então se você colocar aqui, ó, inimigo, o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, qual foi o final feliz. Essa aqui pode ser chamada de uma jornadinha do herói. Então, se você pegar o material que você já tem no curso de coaching, veja lá, quem são os inimigos do seu público? Principalmente os inimigos em comum, seu e do seu público. Quais as ações erradas que você tomou, que também pode ser as ações erradas que o seu público esteja tomando. Quais as ações certas você tomou? Ou seja, o que o seu público deve fazer para ter um final feliz? E qual que é esse final feliz? Então veja, aqui eu dei uma resumida nessa jornada do herói. Por que isso é importante? Porque nos seus textos, mesmo que seja no seu site corporativo, no flyer, etc.,
você vai poder usar esses elementos aqui para colocar no seu material publicitário. Então, por isso você precisa de uma história, porque as pessoas compram de pessoas e não de empresas. Por exemplo, vem lá um vendedor de software de mainframe da IBM. A empresa, né, uma pessoa, o comprador, ele vai comprar do vendedor da IBM, que vai convencer ele. Esse vendedor, ele representa a IBM, porém, continua sendo uma pessoa. Então, por isso que você precisa ter uma história que se conecte e tenha credibilidade. Ok? O terceiro ponto é estratégia. Então você precisa ter uma estratégia sobre como fazer algo e como ter excelência. Então, como fazer algo você adquire por métodos, por técnicas, ok? Então, provavelmente nesse curso de coaching você já tem um método e você precisa também saber como ter excelência. Isso você consegue com a prática, com a experiência, e daí você desenvolve a sua expertise, ok? Mas você precisa ter uma estratégia de alto nível, e até por isso que eu coloquei o barco aqui. Uma estratégia é um direcionamento de alto nível, onde eu pego o meu barco e eu falo assim, eu vou atravessar o Pacífico e vou para o outro lado do mundo. Então eu estou com um barco bom, eu tenho o fluxo dos ventos que eu vou usar, da maré, assim assado. Essa é uma estratégia de alto nível. Daí na tática e na operação é que eu vou detalhar o como fazer a tarefa em si, né? Então, por exemplo, se eu for operacionar as velas, como que eu vou levantar a vela? Isso é operacional. Como que eu vou abastecer o motor do barco? Como que eu vou fazer isso, né? Então, é operacional. E o tático são as mudanças entre o operacional e o estratégico. O tático seria aí, em caso de uma mudança da rota do vento, eu faço isso, ok? Então, você precisa ter uma estratégia de como fazer algo, e você tem isso dentro do método, e como ter excelência. Como ter excelência é rodando o PDCA, ok? Você precisa de um quarto ponto, que são produtos vendáveis. E aqui é um ponto onde se abre a mente de muitas pessoas. Se você não pegou papel e caneta, pegue agora para ver isso. Por quê? Você, como coach, você pode imaginar inicialmente que você tem como o seu produto a sua hora. Porém, você como pessoa tem, além desse conhecimento, desse método de treinar as pessoas, orientar as pessoas, você tem a combinação disso, que é a sua história com esse método, que vai gerar produtos únicos, que são seus produtos, ok? Que podem ser livros físicos, online, palestras presenciais, online, congressos presenciais, online, treinamentos presenciais, online. Treinamento online, por exemplo, você pode cobrar R$ 297 um treinamento online, vender 90 por mês, ou seja, 3 treinamentos por dia, vezes 12, vai dar R$ 320 mil. Coaching em si pode ser individual ou em grupo. Você pode dar mentorias, você pode fazer masterminds, você pode dar consultorias. E aqui consultoria tem um ponto grande de exclamação, que é ser um consultor não é ser um terceirizado. E esse é um erro muito cometido aqui no Brasil, ou por desconhecimento, ou por uma prática que se disseminou de venda, body shop, né? Venda de corpo, onde a pessoa simplesmente cobra por hora e não cobra por solução. Então, se você for um consultor e cobrar por solução, para a empresa, né, para o seu contratante, não importa se você vai demorar 1 ou 200 horas, o que importa é a solução.
mas para isso você tem que ter um posicionamento correto. Você pode também vender assinatura, por exemplo, aí, se você tiver um serviço de assinatura, pode ser uma revista periódica, semanal sua, onde você compile artigos ou técnicas ou o que for de interesse do seu público, né, que ele ame, que você ame e que paguem por isso. Então você pode ter aí uma assinatura que, se você fizer 300 por mês, ou seja, 10 por dia, vezes 12, vai dar 176 mil. Lembrando que a assinatura é acumulativa, né? Então você fez 10 esse mês, no mês que vem você vai ter 10 mais 10 do mês. E você tem também certificações. Se você domina algo que é único, seu, né, da sua expertise, você pode ensinar, pode criar um treinamento online, pode dar uma mentoria sobre isso, um mastermind e depois certificar a pessoa, por exemplo. Se tiver muitas atualizações, você pode ainda vender uma assinatura, ok? Mas para isso tudo, para vender, você precisa de um processo de vendas. Como que é esse processo de vendas? Você precisa de um site ou de vários sites que adicionem valor, agreguem valor ao seu público, ok? Que capture contatos. E hoje em dia, capturar contatos vai além dos e-mails. E-mail é uma forma de contato, mas pode ser telefone, celular, né? WhatsApp. Você pode capturar o contato por cookies do navegador da pessoa. Então, existem várias formas de capturar contatos. E você precisa de sites que façam dinheiro, né, para ter fluxo, para justamente como eu falei lá, se não acontecer pagamentos aqui, com o tempo a sua motivação, o seu motivo para ação vai reduzir cada vez mais. Então você precisa de sites para pegar essas pessoas que estão navegando ali no mar azul, né? E você joga a boia, ajuda ela, captura o contato e faz dinheiro. E o processo de vendas também tem um funil de relacionamento dentro desse processo. Aqui eu vou mostrar um processo um pouco mais complexo para você ter uma ideia do que você pode fazer. Eu vou juntar tudo, né, num funil aqui para você ver. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de relacionamento. Pode ser, por exemplo, sua lista de contatos do LinkedIn, tá? Então você vai ter aqui uma lista de relacionamentos. E a sua entrada pode ser de diferentes fontes. Por exemplo, você pode fazer posts no Facebook, anúncios no Google, vídeos no YouTube, publicação de artigos em blogs e por aí vai. Daí aqui, entrou numa lista, você vai precisar de uma página de captura, que eu já vou te mostrar. Daí, uma página de captura, você pode programar através de um autoresponder. Por exemplo, a pessoa entrou na sua página de captura, no dia 0, ou seja, instantaneamente ela recebe um e-mail. No dia +1, recebe um outro e-mail. +7, outro e-mail. Se ela clicar no link que está dentro do e-mail, ela segue um fluxo. Se sim, ela vai para uma página de vendas. Se não, ela volta para uma outra sequência de matar objeções, por exemplo. Daí você manda mais 4 dias, depois de 4 dias, um outro e-mail, depois de 7 dias, um outro e-mail. Clicou, página de vendas. Não clicou, vai para uma outra sequência de e-mails, onde você vai mandar conteúdo. Aí mais 4 dias um conteúdo, mais 4 dias um conteúdo. Daí você pode mandar para uma outra sequência de depoimentos, por isso até vocês fazem os depoimentos lá também. Daí mandou mais 7 dias depoimento. Clicou, página de vendas. Não clicou, vai para uma outra lista. Ok? Daí, por exemplo, tentativa final. Manda mais 2 e-mails, clicou, página de venda. Não clicou, fica lá na lista de relacionamento até acontecer um evento
excepcional, por exemplo, eu vou excepcionalmente fazer um curso presencial, então eu mando para todo mundo, ok? Daí, por exemplo, página de vendas. Pessoa, tem duas opções, ou compra ou não compra. Comprou, daí vai para uma página de agradecimento. Por exemplo, legal que você comprou meu produto, meu curso, e por que você não compra outra coisa, por exemplo? Né? Você pode ter um outro produto aqui, como a Amazon, outras empresas fazem, né? Por exemplo, você comprou o meu treinamento sobre análise de currículo. Por que você não compra agora também um modelo em Excel de um currículo de CEO de uma empresa multimídia? Legal, ele comprou, daí vai e acessa o curso. Então você precisa também de uma área para ter um curso. Ele não comprou aqui, o que aconteceu? Você pode fazer uma campanha de remarketing, que é aquelas campanhas, que são aquelas campanhas que você entra no site, por exemplo, da Netshoes, e os anúncios daquela coisa te perseguem pela internet. Então isso é uma outra estratégia que existe também e você pode aplicar. E é relativamente simples, desde que você conheça os passos, tá? Ele gerou um boleto, então ele pode ir para uma outra lista de e-mails de cobrança de boleto. Então você pode cobrar depois de 2 dias, depois de 5 dias para ele pagar o boleto. Então veja, com essa automatização você consegue combinar várias coisas, que foi um exemplo de um funil de relacionamento. Então veja, a pessoa entrou de diferentes fontes de tráfego, daí eu automatizei. Se ela clicar, ela vai para uma página de pagamento. Se ela não clicar, ela vai para uma outra lista. E assim por diante. Com isso automatizado, a pessoa que chega aqui no final já está filtrada. Então, para você que tem uma hora limitada, isso é muito importante. Porque daí você consegue colocar produtos intermediários, por exemplo, um e-book, um curso pequeno, até a pessoa chegar no seu produto principal, seu produto de maior ticket, que é aí a limitação da sua hora, ou seja, a sua dedicação 1 a 1 no profissional. Então, para a pessoa realmente contratar a sua hora, daí ela já tem que ter comprado os outros itens. Eu falo tem que ter porque é o melhor, né? É o melhor e serve até como filtro, porque quando você for daí oferecer uma consultoria ou um coaching, a pessoa vai saber do que você sabe, né? Vai reconhecer já as suas competências, sua expertise, e daí não vai ter aquele problema de pechincha, de preço, esse tipo de barganha que existe quando a pessoa não dá valor ao seu conhecimento. E aqui eu deixei 2 exemplos aí essa é uma landing page, né? Então aqui você existem plataformas onde você faz isso rapidamente, tá? Isso aqui é um template, inclusive, que eu peguei de uma plataforma. Então é só você entrar aqui, clicar e substituir aqui os seus dados e pronto, ó. Então você já tem uma landing page para pegar o e-mail e o nome da pessoa, ok? E daí uma página de vendas. Isso aqui é só um trecho da página de vendas, mas o importante aqui, por exemplo, você coloca a informação sobre o seu produto e coloca aqui um tempo que vai ficar essa oferta no ar. O preço, o botão de compra. Esse aqui é um pedaço da página só, tá? Mas isso é importante. Tem até um palestrante aí desses gurus de marketing que fala que o importante no mundo online é você plantar botões onde seu público possa apertar e comprar. Ok? Então você precisa ter um botão de compra, né? O maior número de botões de compra, melhor para você. Você precisa também ter uma presença online. Então a presença online pode ser através do YouTube, blog, Facebook, LinkedIn, Google, Bing. E você tem tudo isso aqui e cada um tem um esforço diferente, tá? Por exemplo, você pode gravar um vídeo no YouTube
fazer um script para esse vídeo. A partir do que você falou no YouTube, você pode gerar artigos e colocar num blog seu, né? Num www.seunome.com. Esses artigos você também pode pegar pedaços dele e gerar posts no Facebook. Pode gerar também artigos no LinkedIn, linkando para o seu blog. Com esse blog bem ranqueado, você vai aparecer na busca do Google e do Bing. A recomendação para um artigo bem ranqueado é de 1.500 a 2.000 palavras, tá? Então, realmente é trabalhoso fazer um bom artigo de ranqueamento, mas dá para você fazer, inclusive usando aquela ferramenta que eu passei lá em cima, né? O Keyword Planner. Você pode, por exemplo, pegar um dia e falar assim, eu vou fazer um artigo sobre tal tópico. Procura tudo que existe do tópico, você pode compilar dicas, você pode fazer críticas de outros vídeos. Então aqui existe toda uma ciência sobre artigos que você pode aplicar, tá bom? Mas o importante é a sua presença, ela vai representar a sua história. Então, ela tem que ser creditável e tem que ter uma conexão, ok? Por exemplo, eu vou falar de riscos. Então, eu tenho artigos, tenho vídeos sobre riscos. Ah, mas Daniel, eu conheço vários assuntos. Legal, mas é importante que você se dedique a um assunto periodicamente, né? Então faça um PDCA sobre um assunto. Durante um mês eu vou falar sobre isso. E crie o seu blog, uma ferramenta que seja ágil, que você mesmo consiga editar, que você mesmo consiga subir os seus artigos, para que você não dependa de programadores, designers, porque cada um desses elementos vai fazer com que demore mais ainda o processo de lançamento seu e da sua marca. Então, é altamente recomendável que você tenha uma plataforma de criação de sites e de blogs que seja otimizado para você colocar no ar o mais rápido possível, tá? Porque senão tudo isso daqui, YouTube, Facebook, LinkedIn, não é propriedade sua. A única coisa que vai ser realmente seu é o seu site. Então, direcione todos os outros pontos de conexão para o seu site, para o seu blog. Porque aqui você tem controle. Nas outras plataformas, por exemplo, o Facebook vive mudando as políticas de anúncios e de posts. Então, vira e mexe, as pessoas são bloqueadas, não conseguem mais entrar no seu login, e no seu site não vai ter esse problema. Então, tenha o seu site, tá? Você vai precisar de um sétimo ponto, que é um sistema, uma estrutura. Como eu falei, hoje em dia existe tecnologias que facilitam. Se fosse há 10 anos atrás, você não teria condições de fazer um site em 1 hora, mas hoje é possível você ter na sua mão, desde a ideia até a execução, um intervalo de 1 hora para você já colocar no ar. Inclusive, eu vi um vídeo outro dia de um desafio de negócio em um período. Então a pessoa acordou, teve a ideia do negócio, falou assim, eu vou mostrar para vocês como eu consigo desenrolar esse negócio em 1 dia de trabalho. E ela realmente fez. Por quê? Ela tinha a tecnologia que facilitava a vida dela. Então, as coisas hoje em dia não precisam simplesmente ficar na ideia. Elas podem ser materializadas. Então, você precisa materializar sites, blogs, criar listas de e-mail. Lista de e-mail e lista de contatos é o seu maior ativo. Então, você vai capturando e-mails e você precisa se relacionar com eles, de preferência automaticamente. Por quê? Entrou 1000 pessoas na sua lista de e-mails.
10% dessas 1000 pessoas vão querer um produto X, outros 10% um produto Y, outros 10% um outro produto, outros 10% um produto mais caro, mais premium seu. E se você fosse falar com cada uma delas, você ficaria a eternidade inteira. Então, o envio automático de e-mails dentro de um funil de relacionamento é uma forma de você filtrar esses interesses dentro de um sistema seu. Você precisa também conseguir enviar e-mails em massa, principalmente você que está validando uma ideia. Você, por exemplo, pode pegar a sua lista de contatos do seu LinkedIn, exportar elas, importar dentro de um autoresponder, né, que é um sistema que envia e-mails automaticamente, e mandar uma pesquisa sobre um determinado assunto ou um produto que você quer lançar, e com isso já validar a sua ideia. Isso faz com que você gaste menos tempo, tanto na organização do seu produto ou do seu serviço que você quer oferecer, quanto na produção e venda em si, porque você vai usar exatamente os argumentos de interesse do seu público. Você também tem aí ferramentas que facilitam a criação de apps para você colocar aí na Google Store e no iOS Store, na Apple Store, e você precisa hospedar isso. Cuidado! Muitas vezes você compra um domínio através de um sistema de hospedagem e daí as pessoas, né, dessa empresa vão fazer com que você não saia mais dessa hospedagem. Por quê? Ela vai querer te colocar outros serviços para ela ganhar alguma coisa. Então, cuidado ao comprar domínios, ou seja, o www.seunome.com. Cuidado quando você for comprar o domínio, para que você não fique preso a uma plataforma de hospedagem que não libera o domínio para outras plataformas ou te enrolam para que você continue preso a ela e que uma hora ou outra ela consiga te vender um outro serviço. Cuidado! E nesse mundo online você vai precisar de autoconfiança. Autoconfiança é o seu cofre. Você confia no seu cofre, no que está dentro de você? Ou você confia ou você não confia. Fala assim, estou seguro, legal. Por quê? Isso vai ser o seu certificado do seu futuro. Se você confiar realmente, a coisa vai funcionar. Pode ser que demore 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas funciona. Porque se você seguiu esses passos aqui desde o começo, pegou um tópico aqui que você ame, as pessoas amem e paguem por isso, você já começou bem. Se você tiver todos esses 10 itens que eu vou concluir, você tem um certificado no final de sucesso, ok? Você precisa também ter um modelo mental orientado ao que? A experimentação. Você precisa entender que no mundo digital, no mundo online, as coisas mudam rapidamente e você tem que estar no mesmo ponto, focado com aquele tópico, aquele assunto que você quer, mas você não pode ficar obtuso. Ou seja, você tem que estar atento às oportunidades que aparecem. Porque às vezes você está lá, tem até um quadrinho que eu vi outro dia, tem um pessoal empurrando um carro, só que a roda é quadrada. Daí aparece um outro falando assim, olha só que eu tenho aqui. Daí ele está com uma roda redonda. Daí o pessoal fala, não posso ver agora, estou ocupado aqui. Entendeu? Então cuidado para isso, porque se você é um empresário, né, alguém que pensa em negócios, né, em negação do ócio, você tem que estar atento a tudo que te cerca, além de estar focado no ponto que te interessa. Vai ser uma jornada e você é o herói. Então você tem que encabeçar essa jornada e você ser o herói. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades e você sabe muito bem disso, mas a recompensa virá.
E você precisa também, como 10º ponto, parceiros. Principalmente parceiros que te forneçam soluções, que distribuam suas soluções e que agreguem valor. Então, nesse percurso, principalmente quando você começar a desenrolar todo esse processo que eu te falei, com produtos vendáveis, com um processo de venda, esse funil de relacionamento, né, com e-mails automáticos, tudo isso, tem a presença, as pessoas vão começar a te ver e vão começar a te mandar e-mails, mensagens em todos os lugares, pedindo coisas e querendo ser parceiro seu. Então você vai ter que filtrar quem desse pessoal é realmente um agregador de valor para você e para o seu público, ou quem simplesmente quer te sugar. Então cuidado com isso, porque vai acontecer. Porque com o tempo você vai ter, que nem hoje, eu tenho hoje em dia 70 mil e-mails de relacionamento. Então vira e mexe, me chamam tanto no Facebook quanto no LinkedIn para vender alguma coisa. Então vou até deixar aqui mais amplo os 10 passos, ok? Vou reduzir aqui a minha história. Então eles vão querer te vender alguma coisa. Então recapitulando, os 10 pontos essenciais. Você precisa de um assunto, você precisa de uma história sobre esse assunto, pode ser uma jornada do herói, pode ser uma jornadinha, ou qualquer outra história que você deseje. Você precisa de uma estratégia para navegar por isso tudo. Você precisa de produtos vendáveis, e eu te mostrei aqui a lista de produtos que você pode vender. Você precisa de um processo de vendas que inclui aí um funil de relacionamento com e-mails automáticos, o autoresponder. Você precisa de uma presença digital que inclui aí o seu blog, que é a sua casa, sua residência online. Você precisa de uma estrutura, de um sistema para fabricar suas páginas facilmente, para você conseguir testar suas ideias, colocar em prática tudo que você pensa e saber se vai funcionar ou não. Você precisa de autoconfiança, que é o seu cofre, onde está o seu dinheiro, que no futuro está o certificado de sucesso. Você precisa ter um modelo mental de experimentação, sabendo que as coisas vão mudar e tudo é um teste e você tem que estar aberto às mudanças. E você precisa de parceiros, tanto que te agreguem valor, quanto distribuam as suas ideias e que também te forneçam, te deem inputs necessários para a sua evolução. Então é isso que eu queria falar, muito obrigado, e em caso de dúvidas eu vou passar o contato aqui para vocês, para que vocês entrem em contato comigo também, tá ok? Eu sou Daniel Veig e essa foi a aula sobre os 10 pontos essenciais dos negócios online. Muito obrigado e até mais.